Boa noite, meu nome é Pedro. Nossa equipe é composta por 3 integrantes, sendo eu, a Larissa e a Beatriz. E nós vamos estar apresentando hoje um projeto térmico residencial com algumas melhorias no telhado, janelas e paredes. Então, visando uma melhoria no telhado, a gente utilizou no projeto uma manta térmica feita de embalagem longa-vidas, né, ou Tetra Paks, muito comuns em mercados aí por serem protetores para vários produtos, né? A embalagem longa-vida é composta por 6 camadas. A primeira camada é polietileno, que protege contra a umidade exterior. A segunda, de papel, que para estabilidade e resistência das embalagens. A terceira repete o polietileno para maior aderência. E na quarta camada encontra-se o alumínio, que forma uma barreira contra a passagem do oxigênio e aroma e radiação luminosa. A quinta volta a apresentar polietileno como mais uma camada de aderência. E a última camada encontra-se novamente polietileno, uma embalagem de caixa de leite comum. Já para as paredes, né, uma melhoria que a gente optou utilizar no projeto é o poliestireno expandido no concreto leve, né? É um material que tem baixa densidade, uma boa absorção de energia e um isolamento térmico elevado em comparação com o concreto comum. Para as janelas, visando uma melhoria no projeto térmico, a gente utilizou o vidro Lowe. Ele é um vidro muito funcional em edifícios em locais frios, impede a transferência térmica entre os dois ambientes, ou seja, em fachadas ele vem ser muito empregado porque além dele impedir aquele efeito espelho, ele também evita a troca de calor com o meio externo. O projeto escolhido para análise térmica, ele é constituído por paredes simples de tijolos de 6 furos. Ele tem um reboco de concreto leve em ambas as faces. A cor das paredes externas é verde clara. As janelas são de correr com vidros Lowe. A cobertura é feita com telhas cerâmicas, a manta térmica e um forro de PVC. E o local do projeto é na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná, e, portanto, as temperaturas externas do ar e a média das temperaturas do verão e do inverno são da cidade em questão. Os dados utilizados na análise térmica da residência é o coeficiente convectivo do ar, como 13,5 watt por metro quadrado Kelvin, o coeficiente condutivo dos tijolos cerâmicos, que é 0,9 watt por metro Kelvin, do concreto leve, 1,75 watt por metro Kelvin, do concreto comum, 1,4 watt por metro Kelvin, do vidro Lowe, 1 watt por metro Kelvin e do vidro comum, 0,8 watt por metro Kelvin. Também é necessária a emissividade do concreto leve, como 0,87, do concreto comum, 0,9, da manta térmica, 0,75, da tinta, 0,92, do vidro Lowe, 0,03 e do vidro comum, 0,95. Também é necessário saber a radiação solar no inverno, que é de 3,08 vezes 10 ao cubo watt por metro quadrado, e a radiação solar no verão, que é 5,10 vezes 10 ao cubo watt por metro quadrado, e a absorvidade da telha de barro, que é 0,75. Para o cálculo da eficiência térmica da manta no telhado, é necessário a análise dos fluxos de calor e a determinação dos volumes de controle no telhado. Assim, é possível fazer o balanço de energia para encontrar os dados do fluxo de calor de condução na telha e o coeficiente de condutividade da manta térmica, que são necessários para encontrar a temperatura interna da casa. Esse balanço foi realizado tanto para a temperatura no verão como para o inverno. Feito o balanço de energia, foi encontrada a temperatura de 22,31 graus Celsius no interior da casa no verão. Feito novamente o balanço de energia, foi encontrada a temperatura de 19,37 graus Celsius no interior da casa no inverno.
Bom, para o cálculo da eficiência térmica da parede com concreto leve no verão e no inverno, é necessário alguns dados, como da temperatura média do ar externo no verão e no inverno, o coeficiente convectivo do ar, a emissividade da tinta da parede externa, as temperaturas internas estipuladas da parede, as espessuras do reboco e do tijolo, os coeficientes condutivos do concreto leve e do tijolo cerâmico de 6 furos. Bom, para análise dessa eficiência térmica, a gente precisa do fluxo de radiação, do fluxo convectivo do ar externo e o fluxo convectivo do ar externo e das condutividades do concreto leve para as duas partes interna e externa e da condutividade do tijolo. Bom, feito o balanço de energia, a gente pode determinar a temperatura interna de 22,84 graus Celsius para a parede de concreto leve no verão. Bom, fazendo o balanço de energia para as paredes de concreto leve no inverno, a gente determinou uma temperatura interna de 11,86 graus Celsius. Bom, já para o cálculo da eficiência térmica da janela com vidro Lowen no verão e no inverno, a gente precisa dos dados da temperatura média do ar externo no verão e no inverno, o coeficiente convectivo do ar, a emissividade do vidro, as temperaturas internas estipuladas do vidro, a espessura do vidro, o coeficiente condutivo do vidro e também do fluxo de radiação, do fluxo de convecção interno do ar e do fluxo de condução do vidro e do fluxo de convecção externo do ar. Bom, feito o balanço de energia para as janelas no verão, a gente concluiu uma temperatura interna de 24,86 graus Celsius. Já o balanço de energia das janelas para o inverno, a gente chegou numa temperatura interna de 13,86 graus Celsius. Bom, essa tabela ela apresenta as temperaturas no verão e no inverno obtidas no trabalho, tanto para o telhado com manta térmica como para o telhado comum, as paredes de concreto leve, as paredes com concreto comum, as janelas com vidro Lowe e as janelas com vidro comum. Bom, de acordo com essa tabela, a gente pode perceber que com todas as melhorias que a gente fez, nós conseguimos atender a norma ISO 9241 de 2011, que ela estabelece que a temperatura ambiente ideal para o verão está entre 20 e 24 graus Celsius. Mas já observando o gráfico, a gente não conseguiu se encaixar com o que essa norma estabelece para o inverno. Ela estabelece que a temperatura ambiente para o inverno tem que estar entre 23 e 26 graus Celsius. E nós não conseguimos obter esses resultados para o inverno dentro da norma. Mas nós podemos perceber que esses novos materiais que a gente empregou no projeto, eles foram pensados para melhorarem a temperatura ambiente da casa para o período de verão. E nós devemos ainda levar em consideração que os mecanismos de calor presentes na casa, como os aparelhos eletrodomésticos, eles não foram levados em consideração nestes cálculos. Bom, já essa tabela, ela apresenta as perdas de temperatura que nós obtivemos, somadas tanto a do verão e do inverno, e ela é um resultado positivo quando se pensa em conforto térmico, né? Porque nós conseguimos uma perda aí de calor na temperatura ambiente da casa de 9,51 graus Celsius. Então, isso gera um menor consumo de energia elétrica para uma residência e
Esse projeto ele não representa apenas uma relação custo-benefício pontual, né? Já que ele proporciona uma satisfação aos moradores, tanto econômico quanto ambiental e conforto, né? E o objetivo maior de desenvolver esses estudos é a preservação do meio ambiente. Na busca por uma residência mais confortável, é necessária a sensibilização dos engenheiros e arquitetos para a incorporação dos conceitos discutidos na revisão deste trabalho. Conhecendo os benefícios e possibilidades do uso da manta térmica com caixas de leite longa-vida, de concretos leves com isopor reciclado para conforto térmico humano, podemos concluir, sob os aspectos abordados nesse trabalho, que é possível ter um ambiente naturalmente refrigerado e ser totalmente eficiente para o conforto, contribuindo para a eficiência energética, desde que se compreendam as condicionais para o conforto térmico, seguindo as normativas vigentes,